Olá, galera que curte o nosso canal, prazer, Flávio, sejam bem-vindos. Alerta geral para os evangélicos nos 4 cantos do Brasil e vocês precisam saber o que está em andamento, tá? E muito mais, patriotas. Vamos começar aqui com Cabral. Cabral da festa hoje no Rio, livre, leve e solto. E também nós vamos falar da juíza Ludmila Grillo, que pediu exílio lá nos Estados Unidos da América. Ela tem uma forte mensagem para a população brasileira de bem. E muito mais, patriotas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Hoje eu vou falar um pouco mais devagar, porque tem algumas pessoas que estão falando que não estão compreendendo, né? Porque eu falo muito rápido. Então eu vou falar um pouco mais devagar, tá? Peço a todos que curta, comenta, compartilhe esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O ex-governador Sérgio Cabral está dando festa neste sábado 27 em seu apartamento no Rio de Janeiro. Cabral está livre e vai comemorar os seus 61 anos ao lado de sua nova namorada, a vigarista, ou quer dizer, visagista, Lília Damiani, que eu falei vigarista, mas é visagista, né? Em dezembro de 2022, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, revogou a prisão de Cabral relacionada a condenações baseadas na Operação Lava Jato. Todas aquelas pessoas que foram presas pela Lava Jato por atos de cleptocracia e bandidolatria foram soltas pela maioria dos ministros do STF. Esse foi o legado que o Supremo Tribunal Federal deixou para a população brasileira de bem que paga impostos e para a Constituição brasileira. Infelizmente, a Constituição não foi seguida à risca como deveria ser seguida, mas sim a interpretação que beneficiou uma minoria de cleptocracia e bandidolatria. Se fosse um cidadão simples e humilde que tivesse roubado comida no supermercado, talvez ele não teria essa mesma possibilidade como o Cabral de fazer uma festa de aniversário no seu apartamento, sendo beneficiado por essas regalias através das decisões que uma boa parte dos ministros do STF tomou, gente, porque hoje o que nós estamos vendo é o seguinte: essa galera aí que, né, na área da política, que desviaram milhões, né, dos cofres públicos, eles têm dinheiro para pagar advogados com honorários de bagatelas de acima de R$1 milhão, e muitos desses advogados são pessoas vinculadas a esses ministros do STF. Nós temos o Dias Toffoli aí, que a ex-mulher dele, do Toffoli, tem uma rede de advocacia. E o Toffoli recebe uma mesada por mês, se eu não me engano, na época era R$100 mil, tá? Por causa do negócio de advocacia. Então, ela defende vários políticos, empresários que foram julgados e condenados na primeira e na segunda instância na Lava Jato, tá? E, sem margem de dúvida, eles, com o seu belíssimo trabalho e com a sua competência, conseguiu liberar os seus clientes, né? E hoje os clientes deles estão livres e soltos, né? Será por quê, né, gente? Será por quê? Mostra claramente que o Brasil não é para amadores, viu? Até os jornalecos não estão aguentando mais o Lula, tá? Olha só, Estadão avalia que o presidente Lula flerta com o desastre. Jornal afirma que o chefe do executivo ressuscitou ideias atrasadas da trevosa era petista. Insatisfeito com os rumos do governo, o jornal do Estadão de São Paulo voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT. Em editorial publicado neste sábado 27, no texto opinativo, o veículo de imprensa defende que o petista flerta com o desastre ao tentar reescrever a história da passagem do PT pelo poder. No mandato atual, o periódico frisa que o presidente venceu as eleições por uma margem pequena sob a defesa de uma frente ampla e não para impor a agenda petista de intervenção estatal. Governo Lula envia notificação cobrando 20 bilhões da Vale. Entenda, gente, entenda o que está em andamento. Olha só. O Ministério dos Transportes enviou uma notificação à Vale na última sexta-feira, 26, exigindo um pagamento de 20 bilhões referente às concessões de ferrovias que foram renovadas antecipadamente durante a gestão Bolsonaro. A comunicação oficial também foi encaminhada à empresa MRS Logística. O ato ocorreu no mesmo dia em que o governo Lula desistiu de indicar o ex-ministro Guido Mantega para a presidência da mineradora, após forte resistência dos acionistas e do mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia, a Vale perdeu, né, os papéis delas depois que Lula falou que ia indicar o Mantega, né, para assumir algum cargo lá na Vale. Ela perdeu mais de 30 bilhões
e com outras coisas também que ajudaram ela a perder. Mais de 30 bilhões, tá? Nas bolsas de valores. E agora, porque Lula não conseguiu indicar o Manteiga, né? Manteiga já só o nome já fala, né? Tudo que passa na manteiga já desce liso, né? Fácil, né? Fácil, né? E esse Manteiga foi julgado e condenado, né? Por atos de cleptocracia e bandidolatria, tá? E agora Lula queria colocar ele de novo, né? Nesse lugar que tem muito dinheiro. E já que ele não conseguiu, agora ele quer cobrar 20 bilhões da Vale. Agora vocês estão entendendo por que o jornal Estadão está dizendo que flerta, né, um desastre, o Lula? É isso, gente, quer acabar com as estatais. Se nenhum estatal não deixa Lula colocar as pessoas que ele quer indicar lá, aí ele começa a fazer retaliações, tá? Deu para vocês entenderem? E aí quem perde com isso tudo é a população brasileira de bem, porque essas estatais empregam milhões e milhões de pessoas. E aí? Onde que essas empresas vão parar? A ex-juíza Ludmila Grillo, que está lá nos Estados Unidos, exilada, faz um pronunciamento impactante. Em poucas palavras, Ludmila faz o sistema tremer ao revelar o que o Brasil se transformou. Veja o vídeo. Não queria ter saído. No Brasil, gostaria de morar no meu país. Não vim para os Estados Unidos viver o American Dream. Vim porque realmente eu não tinha mais condições de viver em liberdade no meu país, de falar livremente, e por isso fui obrigada a sair do país. Mas aqui, nos Estados Unidos, pelo menos eu consigo continuar fazendo coisas que eu já não podia fazer no Brasil. Aqui eu posso falar e posso expor ao mundo o modelo da ditadura brasileira. É um modelo diferente do que o mundo conhece, então é muito difícil explicar para o gringo o que está acontecendo no país. Eles têm aquela ideia de ditadura clássica promovida pelo executivo de um país, pela pessoa que ocupa o cargo de administração máxima no país, quando, na verdade, o que existe no Brasil é um modelo de ditadura de base juristocrática. Começou com a ditadura do judiciário e o poder executivo atual acabou se beneficiando dessa ditadura que se iniciou no judiciário. E hoje temos um modelo híbrido em que ambos se retroalimentam. A juíza garantiu que continuará expondo o que está acontecendo no Brasil para o mundo e acrescentou: as pessoas não sabem aqui fora, só as muito politizadas entendem o que está acontecendo no Brasil. Tá aqui o vídeo, né, da Ludmila, vou passar aqui para vocês. E aí, pessoal, paz e bem. Olha com quem eu tô aqui do lado. Ludmila Lins Grillo ficou assim muito em evidência ultimamente, infelizmente, né, Ludmila, pela perseguição implacável que ela está tendo, né, da ditadura do judiciário que hoje manda e desmanda no Brasil. E ela é uma magistrada, juíza, que está exilada aqui nos Estados Unidos por causa de perseguição pelas ideias que ela tem, pelo combate, por criticar decisões equivocadas, do ponto de vista dela, o direito que ela tem. E, Ludmila, fala um pouco da tua história para os brasileiros, né? A gente está aqui nos Estados Unidos hoje, participamos da Marcha pela Vida e aproveitamos para fazer contatos com parlamentares, com o pessoal dos direitos humanos, entrevistas em veículos de comunicação para denunciar o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil, porque a democracia já foi para o espaço há muito tempo e o mundo precisa saber disso. Ludmila, como é que está sendo vivendo fora do país que você ama por crime de opinião? O exílio é um dos dramas humanos, né? Assim como, né, a fome, a miséria, o exílio, ele é um dos dramas humanos catalogados. E eu estou passando por esse problema. Eu não queria ter saído do Brasil. Eu gostaria de morar no meu país. Então eu não vim para os Estados Unidos viver o American Dream. Eu vim porque realmente eu não tinha mais condição de viver em liberdade no meu país, de falar livremente. E por isso eu fui obrigada a sair do país. Mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos eu consigo continuar fazendo coisas que eu já não podia fazer no Brasil. Então aqui eu posso falar e aqui eu posso expor ao mundo a ditadura brasileira, o modelo de ditadura brasileira, que é um modelo muito diferente do que o mundo conhece. Então é muito difícil você explicar para o gringo o que está acontecendo no país, porque eles têm aquela ideia daquela ditadura clássica promovida pelo executivo de um país, pelo monarca, pela pessoa que ocupa o cargo de administração máxima do país, quando na verdade o que existe no Brasil é um modelo de ditadura de base juristocrática. Então começou com a ditadura do judiciário e o poder executivo atual acabou se beneficiando dessa ditadura que se iniciou no judiciário e acabou, hoje a gente tem mais ou menos um modelo híbrido, em que ambos se retroalimentam.
Então, explicar isso pro gringo é muito difícil, mas a gente está fazendo aqui o nosso trabalho. Hoje estivemos na Marcha pela Vida, então depois do evento conhecemos parlamentares, fizemos contato com pessoas relacionadas aqui aos direitos humanos do Congresso dos Estados Unidos, e esse trabalho vai continuar sendo feito. Estivemos também na Epoch Times, e esse trabalho de divulgação vai ser feito. Certamente eu não vou esquecer do Brasil, e aqui de fora eu vou poder fazer coisas que eu já não podia fazer aí dentro, né? Principalmente em matéria de expor a ditadura do Brasil para o mundo, porque saibam vocês que as pessoas não sabem aqui fora, só aqueles muito politizados entendem o que está acontecendo no Brasil. Então a gente precisa colocar isso mais em evidência. Então, quando a gente fala em ditadura, eles pensam na China. Ninguém pensa no Brasil. Só que depois que a gente conta o que está acontecendo no Brasil, eles imediatamente fazem o link com a China. Tal como na China? Sim, tal como na China. Então, esse é o nosso trabalho aqui e ele está sendo feito. Ludmila, como cidadão brasileiro, eu quero te agradecer pela tua coragem, pela tua ousadia, né? E a gente percebe o quanto você está dedicada, obstinada, para, de uma certa forma, mesmo longe do seu país, ajudar seu povo. Vocês se lembram dessa senadora que deu muito trabalho na CPMI do 8 de janeiro, impedindo que a ala conservadora de deputados e senadores, né, seguisse adiante para punir os infiltrados e também os omissos? Pois é, veja o que ela está fazendo. E eu vou explicar para vocês por que ela está fazendo logo nesse ano de 2024, viu? Vai o alerta geral para os evangélicos. Olha só, senadora Elisiana realiza eventos gospel para evangélicos no Maranhão. Além dos pré-retiros, a senadora também tem apoiado eventos de prefeituras. A senadora Elisana Gama, PSD-MA, está promovendo uma série de eventos gospel pelo Maranhão durante o mês de janeiro, chamado de pré-retiros culturais. De acordo com a imprensa local, apresentações levam bandas e trio elétricos para algumas cidades do estado. No Maranhão, os retiros se consolidaram no calendário, pois proporcionam à juventude e à igreja, de modo geral, momentos de fé, comunhão e louvor a Deus. O mês de janeiro será o mês de preparação para os tradicionais retiros evangélicos, disse a senadora Bloch Zoara. Gente, o que está acontecendo? Nós sabemos muito bem que essa senadora aqui foi uma das autoras que sabotou, né, a CPMI do 8 de janeiro. Ela impediu que, né, através das suas narrativas, que muitas pessoas da ala petista comunista, que os parlamentares conservadores queriam convocar eles para dar explicações por causa do 8 de janeiro, ela impediu juntamente com eles através de manobras, sabe? Eles impediram de todas as formas. Aí depois Flávio Dino, né, com o respaldo final, ele teve a cara de chegar lá e falar assim, olha, as 196 filmagens foram apagadas. O ministro da Justiça, que era para zelar dessas filmagens, porque ainda o processo, as investigações, o inquérito ainda está em andamento, e essas filmagens poderiam, né, ajudar a colocar na cadeia os infiltrados e as pessoas omissas. Mas não, essa senadora, ela se diz evangélica, tá? Que frequenta a igreja. Irmãos, abre os olhos. Vocês viram o que Lula está tentando fazer? Está tentando uma aproximação com os evangélicos. Por quê? Porque ele sabe que 30% da ala evangélica, né, está aí apoiando o presidente Bolsonaro, está aí apoiando a ala conservadora. Então, os comunistas, eles estão se infiltrando nas igrejas, eles estão colocando pessoas comunistas, ateus, que não acreditam em Deus, tá, como pastores, pastoras, para se infiltrar lá, para dizer que pertence à igreja, que tem fé em Deus, mas só para agariar voto, ainda mais nesse ano de 2024. Abre os olhos. Vocês acham que essa senadora aqui fosse temente a Deus, se visse Deus fielmente? Vocês acham que ela iria sabotar a CPMI do 8 de janeiro como ela fez lá? Muitos patriotas conservadores estão sendo punidos injustamente, né? Porque se tivesse aquela filmagem lá, mostraria claramente quem foi os infiltrados que quebraram aquilo lá tudo, porque nós queremos que essas pessoas sejam punidas ao rigor da lei. Mas as pessoas que cometeram aqueles atos lá, nós vimos que quase 2.000 pessoas foram presas, né? E depois eles foram investigados depois de presos. E aí soltaram eles. Eu nunca vi isso. Antes é assim, investiga a pessoa, né? Por exemplo, pega os dados dela, então faz assim, ó, não, primeiro vamos pegar os passaportes dessas pessoas, pegar as documentações delas, elas estão impedidas de deixar a cidade delas, né? E aí vamos investigar elas, ver se ela tem culpa. E aí depois de ter confirmado culpa ou não, aí vamos prender elas. Não, mas fez tudo o contrário, prendeu todo mundo, aí depois foi investigar, viu que não tinha culpa, soltar a galera toda. Então com essas filmagens poderia mostrar. Então abre o olho, gente, abre o olho nesse ano de 2024, viu?